Olá, tudo bem? Professor Eliseu aqui mais uma vez. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa matéria, que é o nosso módulo de introdução à biologia celular, para que nós consigamos entender aqui como funciona cada célula do corpo e assim ter a compreensão geral da fisiologia do corpo humano. Bom, na última aula falamos sobre o núcleo e sobre o DNA que está contido dentro do núcleo, né, que é informação genética, e hoje nós vamos falar sobre os ribossomos. Esse é o foco da nossa aula. Bom, os ribossomos, sua definição, são organelas responsáveis pela síntese de proteínas, manutenção e crescimento celular, né? Então ele é responsável pela síntese de proteínas na célula. Ribossomos podem ser livres ou presos. Como assim? Nós temos uma estrutura chamado complexo endoplasmático rugoso, o HER. Complexo endoplasmático rugoso, essa estrutura que você vê aqui, né, representado em rosa, ele é uma estrutura que é uma membrana e possui muitos ribossomos, onde ocorre produção de proteínas. Então, o retículo endoplasmático rugoso, ele é basicamente onde ficam a maioria dos ribossomos na célula. E esses ribossomos estão focados em produzir proteínas. Muito bem. Então, ele é chamado de rugoso justamente por conta dos ribossomos que estão ali grudados nele, certo? Então, aqui, ó, veja, aqui nessa imagem aparece os seguintes termos, né? Envoltório, deixa eu tirar aqui um pouco, envoltório nuclear, o núcleo da célula. Então o retículo endoplasmático, ele está ao redor do núcleo da célula, tá? Retículo endoplasmático rugoso, você já vai entender o porquê. Envoltório nuclear, aí o núcleo está aqui no meio. Ao redor do núcleo, então, eu tenho o retículo endoplasmático rugoso e preso ao núcleo, não sei se você vai conseguir observar, mas nessa imagem tem vários pontinhos brancos nesse retículo endoplasmático rugoso, tem vários pontinhos brancos. Esses pontinhos brancos seriam as rugas, né, do retículo rugoso. E essas rugas, então, são o quê? Os ribossomos. Os ribossomos que estão presos ali nesse retículo endoplasmático rugoso. Muito bem. E ao lado aqui, representado em amarelinho, nós temos o retículo endoplasmático liso. O retículo endoplasmático liso, por sua vez, não possui ribossomos em sua estrutura e por este motivo apresenta um aspecto liso. Ocorrem nele a síntese de ácidos graxos e fosfolipídios, moléculas orgânicas. Então veja, esses ácidos graxos e esses fosfolipídios são utilizados para quê? Lembre que quando falamos de membrana plasmática, a membrana plasmática é composta por fosfolipídios, certo? Ácidos graxos aqui e fosfolipídios, de forma geral, seriam basicamente moléculas de óleos, tá? Como se fosse óleo, né? Eu falei antes que o lipídio é uma molécula de óleo, e aí tem vários tipos de lipídios, certo? Se você pegar, por exemplo, a margarina que a gente pode comprar no supermercado, né? Na margarina tem lá uma informação dizendo 99% de lipídios, ou seja, a margarina ela é feita basicamente de óleo, diferente da manteiga que é feita do leite, né? Bom, então, no retículo endoplasmático liso são produzidos ácidos graxos e fosfolipídios. Esses fosfolipídios, por exemplo, são utilizados para construir a membrana plasmática. Já o retículo endoplasmático rugoso, ele não produz uma coisa, na verdade, ele armazena uma coisa que são ribossomos, tá? E o que são ribossomos? Ribossomos são organelas responsáveis pela síntese de proteínas, a manutenção celular na célula, como nós já falamos no começo desse vídeo. Os ribossomos são compostos então por essas duas estruturazinhas que se unem.
Veja que é como se fosse, parece, sei lá, talvez um golfinho, alguma coisa assim, e um fica por cima do outro ali, numa posição meio esquisita, e eles ali vão executar a sua função. E que função é essa, né? Bom, ribossomos são estruturas relacionadas à síntese proteica, como nós já falamos, que ocorrem em todos os tipos celulares, até mesmo procariontes, ou seja, tanto nas bactérias, nas células procariontes, como nas células eucariontes, animais, protozoários, plantas, etc. Todas elas vão ter ribossomos, certo? Esses ribossomos podem estar livres no citosol ou no citoplasma, né? Ou associados às membranas. Os ribossomos são fundamentais para o funcionamento celular e a sobrevivência do indivíduo. E por quê? Bom, vamos entender aqui. Aqui tem um videozinho, esse vídeo está disponível pelo YouTube, né? Mas vamos dar uma assistida brevemente aqui. Eu vou tirar o áudio, eu vou explicar. Primeira coisa, observe o seguinte. Aqui a câmera está entrando aqui no núcleo da célula, tá? Vou voltar aqui um pouquinho. Estamos entrando no núcleo da célula. Bom, aqui dentro do núcleo, observa que você tem essa estrutura aqui que representa o cromossomo, certo? E ele vai entrar em uma outra estrutura agora, que é dentro do próprio cromossomo, na verdade. Esse cromossomo está dentro do núcleo da célula. Só que dentro do núcleo da célula tem uma outra estrutura ainda, chamada nucleolo. No nucleolo são produzidos os ribossomos. Os ribossomos saem do nucleolo e entram e vão para o núcleo. Então, dentro do núcleo tem o nucleolo, que é como se fosse o núcleo do núcleo, né? Ou seja, você imagina que você tem a sua casa e dentro da sua casa você tem, sei lá, um cômodo principal ali. Então, dentro do núcleo tem o nucleolo, onde são produzidos os ribossomos. Os ribossomos saem do nucleolo e vão para o núcleo, onde tem o material genético, onde tem o DNA. Então, lá agora estamos dentro do que é chamado de cromossomo, que é o DNA na sua forma organizada, quando ele está se preparando para a divisão, que nós vamos ver mais para frente. E aqui nós temos uma representação de um DNA. Então veja, isso aí é um DNA tal. Veja que o DNA tem o conjunto de todas as informações genéticas, que são instruções para produção de coisas específicas. Veja o que ele fala aqui, ó. Instruções que especificavam a ordem exata para combinar aminoácidos a fim de produzir proteínas nas células. Veja, a vida, de forma geral, ela é composta por aminoácidos, tá? Os aminoácidos essenciais que geram a informação genética. E a informação genética gera a célula de forma geral, tá? E, basicamente, isso está relacionado à produção de proteínas. E agora nós vamos entender o que são as proteínas e porque que elas são essenciais para que a vida possa existir. Observa que a forma como as células transmitem essa instruções é espetacular. Esse amarelinho que está saindo aqui é o RNA. Toda vez que uma célula precisa produzir uma proteína em especial, as instruções são copiadas de parte do filamento do DNA. Ou seja, do DNA vai se copiar um pedaço. Então o DNA é como se fosse um grande livro de receitas, e daquele livro de receitas eu quero tirar uma receita específica. Então eu vou no grande livro de receitas, que é o DNA, e eu vou numa parte pequena, numa única página do DNA. Tem um grande livro de receitas, um grande livro, e aí eu quero pegar só um pedacinho, só uma receita, e a partir dessa receita eu vou fabricar uma proteína. Então o DNA
o ácido desoxirribonucleico, ele é o grande livro de receitas. O RNA é uma cópia de um pedaço do livro, é uma cópia de uma única receita dentro do livro. Então, o RNA, o ácido ribonucleico, ele é o ácido que vai servir para transmitir uma única informação. Então, como que o DNA transmite as informações genéticas para o restante da célula? Através do RNA. O DNA é o grande livro de receitas das informações genéticas e o RNA é uma receita que sai de dentro do DNA, tá? É uma receita que sai de dentro do grande livro de receitas. Bom, então esse amarelinho que está sendo produzido aqui é o RNA. Essa molécula denominada de RNA, ela vai carregar as instruções para construir uma proteína. Tá? Então, o RNA é uma receita do grande livro de receitas e o que vai ser produzido a partir dessa receita é de fato a proteína. Então, esse grande livro de receitas é o grande livro de receitas do quê? Das proteínas. Então, qualquer proteína que eu precise produzir, que eu precise fabricar, está lá descrita no grande livro de receitas. E a proteína, a receita específica, cada receitazinha, cada pedaço de RNA vai servir para fabricar uma receita específica, uma proteína específica. Então veja, quem é que então vai ser o cozinheiro dessa nossa festa aqui? Quem é que vai ser o cozinheiro dessa nossa cozinha? Quem é o cara que vai pegar essa receita dentro do grande livro, tá? Tem o grande livro que é o DNA, a receita específica que é o RNA e tem o cara que é o cozinheiro. Quem é o cozinheiro que vai fabricar a nossa proteína? Esse cozinheiro é o ribossomo. Então veja ele vindo ali, ó, o azulzinho. Ele vai grudar ali no RNA, no comecinho, e ele vai começar a fazer a leitura do RNA. Então, o ribossomo, ele faz a leitura da receita, certo? Ele faz a leitura da receita e fabrica uma proteína. Então, esse vermelhinho que está saindo dele ali é a proteína sendo produzida, tá? A proteína, então, está sendo produzida e ela vai ter uma finalidade específica. Muito bem. Então, a proteína, uma vez que a proteína foi produzida, para que ela serve? Qual é a finalidade da proteína? Ora, a proteína, ela vai ser uma substância que vai chegar em uma outra parte da célula, em uma determinada região, e ela vai desencadear uma função específica. Então, a proteína, ela é uma mensageira. A proteína, ela sai de dentro ali, ela sai ali do ribossomo e ela vai ser direcionada para um local específico onde ela vai ser utilizada. Então, as proteínas, elas carregam uma informação, elas carregam uma mensagem, elas funcionam como mensageiros que levam essa informação para dizer. Podemos também entender a proteína como se fosse uma chave. Você imagina o seguinte, que tenha lá uma usina de energia, por exemplo, uma fábrica, uma oficina, alguma coisa. E vamos supor que você seja a pessoa que tenha a chave do estabelecimento. Então você é o funcionário que todos os dias de manhã chega e liga a usina, supondo que a usina tivesse que ser ligada todo dia de manhã. Então você vai na usina e você pega a sua chave e liga. A proteína é como se fosse essa chave que vai ser levada para o local para desencadear uma função específica. Então, sem essa chave, sem essa proteína que foi fabricada, nenhuma função no corpo funciona. Nada no corpo funciona sem proteínas, tá? Então, as proteínas são mensagens ou são, entre aspas, essas chaves que possibilitam que essas funções aconteçam. Sem proteínas, nada no corpo acontece, tá? Então, basicamente, resumo da ópera. Eu tenho um núcleo,
Dentro do núcleo tem o nucleolo. No nucleolo são produzidos os ribossomos. Os ribossomos saem do nucleolo e vão para o núcleo. No núcleo tem o DNA. O DNA, do DNA eu vou tirar um pedacinho que é o RNA. O RNA, portanto, vai servir como uma receita para a fabricação das proteínas. O ribossomo lê o RNA e fabrica uma proteína. E as proteínas são mensagens que servem para desencadear funções específicas no corpo. E nada no corpo funciona sem as proteínas.